gostando de ficar em casa? Eu não tô, não. Mas é preciso, tá? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem também, ok? Pessoal, a aula de produção de texto é o 12º módulo. Quem conta uma história, a importância do narrador, né? Então, nós temos o narrador em primeira pessoa, aquele que participa da história, e tem o narrador, que é o narrador que ele é onisciente, que ele conta a história contando de pessoas, sobre pessoas. Então, eu gostaria que vocês abrissem a apostila agora, na página 115, tá? Então, dá um pause aí no vídeo e procure na página 115 da apostila 1. Deram pause? Então, tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Aqui nós temos o Carlos Drummond de Andrade. E aqui nesse pedaço aqui, tá mostrando para vocês qual é a diferença do autor e do narrador. O que é autor? O autor é aquele que cria, que inventa, né? É aquele que escreve a história. E o narrador, ele existe apenas na história que está... Vocês perceberam que ao ele jogar a espada para fora da janela, em forma de cruz, e diz, Ramil, a trovoada surgiu, né? E depois ele sumiu com essa luz azul que a espada provocou. Então, vejamos. Agora responda, essa história seria a mesma coisa se o narrador fosse um dos personagens diferentes? Ou seja, a história é narrada... Espera aí só um pouquinho. A história é narrada em terceira pessoa, o narrador onisciente. Se ela fosse narrada em primeira pessoa, ou o pai contando a história, ou a mãe contando a história, ou o próprio filho contando a história em primeira pessoa, será que seria igualzinha do Luiz Fernando Veríssimo? Não. Vamos justificar essa resposta aqui, pessoal. Escrevam aí. Cada um desses personagens teriam um ponto de vista. O ponto de vista da história do pai, o ponto de vista da história da mãe e o principal ponto de vista do garoto. O garoto teria uma história diferente. Virem a folha. Então vamos lá. Reconto a história sobre um ponto de vista diferente. Ou seja, o ponto de vista de quem participou dela, ou seja, em primeira pessoa. Para isso, vocês terão que escolher ou o garoto, o pai ou a mãe, tá? Um desses três. Muito bem, vocês vão ter que escolher agora. Escolher, dá um tempinho para vocês pensarem qual escolha vocês farão para fazer essa atividade. Porque o objetivo geral dessa atividade é compreender que as personagens diferentes narram versões diferentes dos mesmos fatos. Ou seja, não tem o mesmo foco e o ponto de vista sobre os acontecimentos a serem narrados. Então, para que isso concretize, a gente tem que escolher ou o ponto de vista do pai, da mãe ou do garoto. Escolheram? Então tá bom. Sugerimos agora que você defina o narrador. Então, qual narrador você escolheu? Aí você vai ter que garantir o ponto de vista para que seja contemplados como você vai conduzir essa história. O que não pode deixar de contar é que o garoto é o menino trovão, ele estava fazendo 7 anos. Ele é o garoto trovão. E ele só descobriu isso no aniversário dele de 7 anos. Somente nessa parte. A mãe, ela não sabia de nada então, ela só estava preparando a festa do filho, estava toda feliz, né? Sabia dos presentes que ele havia ganhado. E a espada, ela sabia que ele ganhou a espada, mas ela não sabia da história de ficção aí no meio, né? O
O pai ficou louco para saber da espada, porque ele sabia, porque, veja bem, se passou de geração para geração, então um dia, quando ele fez 7 anos, ele também foi o garoto trovão. Então, por isso que estava curioso, perguntando para o filho se sabia da espada. Então, tem uma parte aí bem nebulosa, né? Curiosa para contar na parte. Quem for fazer a parte em primeira pessoa do pai. Ele sabia um pouco da história. Então, a ponto de vista dele, vai ser totalmente diferente. Aí, no final, ele vai ter que revelar isso para a mulher. E quem que vai contar essa revelação? Quem escolheu o pai, né? Vai ter que contar essa revelação da vida dele. Agora, quem escolheu o garoto trovão, aí a história é diferente também. Ele vai falar da sua festa de aniversário de 7 anos. E entre os presentes, ele ganhou uma espada. E essa espada veio algo escrito. Foi uma revelação que ele era uma passagem de geração para geração e ele era o garoto trovão. Que as coisas mudariam a partir daí. Que ele queria ter que salvar pessoas que praticassem o bem. Ok? Então ele não era um garoto do mal. Ele era um garoto do bem. E como que ele surgiu quando ele falou Ramil e ele desapareceu, foi para o céu? Vocês podem colocar um desfecho diferente a partir. Onde que ele foi? O que aconteceu com esse menino garoto trovão depois que ele gritou Ramil com a espada? Então vocês vão escolher as 3. Quem quer contar sobre o ponto de vista da mãe, o ponto de vista do pai ou o ponto de vista do garoto? Tá? Então, vocês vão fazer um rascunho no caderno, igual faz sempre, no caderno, rascunho. Depois que você fez essa história no rascunho, vocês podem colocar um título diferente desse daqui. Vocês podem ou o mesmo ou um outro título, tá? Então, vocês vão ir para a página 120. Vamos correr aqui, ó. Ó, ainda não dei a atividade 2 nem a 3. Nós estamos na atividade 1, tá, pessoal? O em casa é o passar a limpo, tá vendo? Então, vamos lá. Faça a revisão do texto que você produziu em classe, que vocês estão produzindo na casa de vocês, da atividade 1, e prepare-se para ler em voz alta na próxima aula. Essa próxima aula vai ser o dia que eu vou recolher as produções de textos de vocês, tá? No retorno às aulas. Então, vocês vão ler o texto de vocês, vão colocar sim ou não. Então, vamos lá. O texto está escrito em primeira pessoa? Sim. Tem que ser em primeira pessoa. Tanto o pai quanto o ponto de vista da mãe ou do filho tem que ser em primeira pessoa. Ele está contando essa vivência, né? O narrador é uma das personagens solicitadas? Sim. A base dessa história é o mesmo da espada? Sim. Tá? Mas com alteração. Aí vocês colocam o tipo de alteração que vocês colocaram. O início dessa história é coerente com o narrador que escolheu? Tem que fazer uma situação inicial, pessoal. Não é chegar e contar o menino falou assim, entre os presentes eu ganhei uma espada. Não. No meu aniversário de 7 anos, minha mãe e meu pai prepararam uma linda festa. Aí vai contando, tem que começar a produzir como que aconteceu a situação, tá? Depois, no final da história também coerente com esse narrador? Tem que ser coerente. No trovão, vocês não podem falar que ele gritou Ramil e sumiu e acabou. Conta pra onde ele foi. Aí, ó, vocês que irão inventar, tá? O título combina com os fatos narrados? Caso tenha criado diálogos, eles foram corretamente pontuados? Lembra? Parágrafo tem um espaço. Letra maiúscula. Não se esqueçam disso. Por favor, tá? Outra coisa, quem colocar diálogo, eu acho que fica super legal, porque o diálogo dá uma leveza nesse texto, né? Então, coloca parágrafo, travessão, coloca o diálogo,
Coloca a travessão de novo para o narrador narrar como foi dito a história. A dúvida com a grafia de alguma palavra? Eu tô com dúvida numa palavra, eu vou pôr assim mesmo. Não. Procura no dicionário, pessoal. Tá? Se não tem um dicionário físico, busca o dicionário online. Mas nunca escreva a palavra que você está com dúvida. Procure sempre no dicionário. Então, essa parte aqui, não há dúvida, grafia das palavras, é a parte da pesquisa. É o aluno pesquisador. Em caso positivo, recorra a um dicionário. Esse dicionário pode ser um dicionário físico, é aquele que você folheia, ou então o dicionário online. Procura no celular ou então no seu computador, tudo bem? Então vamos lá, vocês vão ter que passá-la a limpo, né? Essa passagem, quando eu falo passar a limpo, é no bloco, naquela folha de redação do bloco. Aí passa a caneta azul ou preto, do jeito que vocês estão acostumados a fazer, tá? Pessoal, uma boa produção, faça com bastante capricho, eu estou bem paciente aqui para poder lê-las, porque vai demorar um pouquinho para ter o dia do autor. Espere que o dia do autor ainda chegue, tá bom? Um beijo para cada um de vocês.